Olá pessoal, tudo bem? Um dia depois do prejuízo em Petrobras. E aí, o que será que aconteceu? Todo mundo iniciou a sexta-feira acreditando aí numa grande queda, mas essa queda não veio, galera. Bom, vamos dar uma olhada primeiro aí, uma breve passada, né, neste prejuízo de fato que aconteceu, um prejuízo líquido aí de 2,6 bilhões. E depois vamos falar de tendências, afinal é disso que a gente entende por aqui. Basicamente, esse prejuízo se deu aí a um ajuste, né, pelo que eu estava lendo e entendendo aqui, a um acordo da empresa com o governo para resolver aí algumas questões, algumas disputas tributárias trabalhistas, ok? De 2023 e também devido à desvalorização cambial, ou seja, o real ficando aí um pouco mais barato em relação ao dólar. Basicamente, se tirasse esse fator do acordo tributário, diz aqui os balanços, hoje em dia a gente sabe que os balanços estão aí, obviamente, sendo auditados e tudo mais, mas esses últimos anos a gente sempre tem um pé atrás olhando para a balança. Mas diz que a receita, o lucro recorrente seria de 15 bilhões. Mesmo assim, é uma queda de 46% referente ao ano passado. Tá? Mas aí, como teve estes problemas tributários e a Petrobras quis resolver, obviamente, esses 15 bilhões viraram 2,6 bilhões de prejuízo. Bom, basicamente, pelo tudo que foi lido, que eu dei uma olhada e dei uma pesquisada, esse seria o fator. A receita total das vendas até que cresceu aparentemente 7%, né? Desse crescimento veio por causa das exportações, que deu um aumento aí de 59%, enquanto a receita interna caiu aí em torno de 4,9%. Basicamente, é muito abaixo do esperado, né? A projeção do mercado era em torno de 22 bilhões, mas veio aí, mesmo com, se não tivesse esse acordo tributário que foi resolvido, seria aí 15,72 bilhões, ainda bem abaixo do esperado. Mas, de fato, é que veio sim prejuízo. Mas o que segurou essas ações, pessoal? A empresa continuou aí a pagar bons dividendos, né? 1,5 reais por ação. Basicamente, quando a gente abre aqui o valor da Petrobras, que neste momento está aqui R$ 36, pessoal, 36,51. Neste exato momento, quando a gente olha para estes números, o que a gente pode fazer de conta, né? Então, 1,5 reais dividido por R$ 36, a grosso modo, este dividendo representa algo em torno de 3%, apenas este dividendo, ok? Então, existe aí este fator que, no meu ponto de vista, foi o que segurou uma queda da empresa, porque veio ainda existir aquela situação de que a Petrobras iria diminuir drasticamente, sim, veio muito abaixo dos dividendos extraordinários, né, conforme sempre teve. Eu sempre teve, não, nos últimos anos teve, por isso que fez o que aconteceu, mas eu acredito que esse ponto foi o que segurou. Mas isso são tudo opiniões que não levam a nada, basicamente. O que leva de verdade é nós entendermos de tendência, pessoal. E para isso, nós vamos aqui olhar o gráfico. Quando nós olhamos os gráficos, pessoal, o que nós temos? Nós temos aqui, desde abril de 2023, uma alta simplesmente explosiva de 140%. Por que eu digo explosiva? Porque quando a gente compara a Petrobras com seus pares internacionais, ou seja, ExxonMobil e empresas aí
petrolíferas do tamanho da Petrobras, sem comparar com as outras brasileiras, mas comparando com seus concorrentes que têm aí o peso e o tamanho da Petrobras lá fora, nenhuma explodiu desse jeito. Logo, faz a gente acreditar que toda essa explosão não foi pelo mercado de petróleo em si, e sim pelo alto pagamento de dividendo, que obviamente a empresa fez a sua lição de casa, deu bastante lucro e distribuiu este dividendo para os seus acionistas por todo este período. Coisas que sim, uma gestão funcionou muito melhor do que as suas concorrentes lá fora. Legal. Quando a gente vai e olha quando este preço parou de subir exatamente em janeiro de 2024. Fez até um topinho aqui em maio de 2024, mas logo voltou para o canal lateral e desde então esta empresa não ganha valor de mercado. Neste momento, o que a gente diz? Que ela está em um canal lateral e que está em um movimento de indefinição, ou seja, não tem aí uma tendência definida. Veja só, quando a gente olha desde janeiro de 2024, tirando essa única semana que subiu, né, porque depois logo voltou, teve uma oscilação positiva, entre positivos e negativos, de 9%. E é neste canal que ela trabalha já todo o ano. Basicamente, nessa semana, antes dessa semana do balanço, mas as 2 semanas anteriores, ela fez uma queda de 2% e 5%. Ela estava aqui beirando a parte inferior do canal e entrou uma pressão compradora. Eu tenho que ser sincero que olhando o balanço de bate-pronto na sexta-feira, eu também acreditava que teríamos aí uma queda totalmente fora dos padrões gráficos, mas não. Acabou que depois que veio as notícias dos dividendos, ela continuou nessa sua lateralização e continuou respeitando o padrão gráfico. Quando a gente fala em padrão gráfico, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que nós temos um estudo de efeito memória de preço, ou seja, o mercado diz o que é caro, o que é barato, o que é caro, o que é barato, o que é caro, o que é barato, dentro de um espaço de tempo. Para isso foi criado os gráficos. Os gráficos foram inventados no Japão, na bolsa de arroz, muito antes da nossa bolsa, por um japonês que, cara, deixa eu marcar até onde foi o preço do arroz, até onde caiu o preço do arroz, e ele começou a ver padrões nas safras que eles se respeitavam. Ah, eu não vou pagar mais que $5 num saco de arroz, também a menos de 3 também o vendedor não vende. E aí começou a se formar um padrão de preços. E é isso que nós estudamos na análise gráfica, que funciona também nas empresas. Quando a gente fala de ações, a gente fala de pessoas que compram e vendem, que investem em empresas que têm uma memória de preço do que é caro e o que é barato. Para isso, o mercado não consegue pagar mais que R$ 38 na Petrobras desde janeiro. E também quando ele começa a ficar abaixo dos 35, compradores, opa, vou aproveitar porque está barato. Então este é o padrão de preço até o momento. Óbvio, estamos aí há quase 2 meses, ou já completou, né? Foi junho, julho, quase 3 meses de gestão da nova presidência da Petrobras, com uma visão completamente, pelo que nós ouvimos na mídia, diferente. E sim, isso pode trazer outra tendência e outro movimento. E é isso que eu esperava também, quando veio aquele prejuízo, fazendo o link de uma nova diretoria, falando, Petrobras vai sentir saudade dos 35, 38 reais. Mas não, os dividendos seguraram o preço da empresa e ainda continua numa movimentação lateral. Mas basicamente, se ela vier a perder, aqui não tem mais sinal de que tendência de baixa. Não existe isso nos gráficos até o momento. Mas se ela vier a perder, a primeira resistência que nós chamamos, né, ou melhor, suporte quando ele cai, seria os 33 e depois os 30 reais. Então, até os 30 reais ainda estaria dentro de um padrão de correção depois dessa mega valorização que a empresa teve.
Se perdeu os R$ 30, aí realmente a vaca foi pro brejo, como a gente costuma dizer no ditado popular. Ou seja, pessoal, Petrobras, mesmo com um balanço que trouxe aí muito problema, ou problema não, mas muita falação e com toda a razão, né, dos investidores, da mídia e tudo mais, ainda segurou a lateralização, principalmente pelos seus dividendos, pessoal. Mas não dá para descartar a hipótese de uma atenção redobrada no papel, ok? Então, basicamente, se você pensa em comprar ou vender Petrobras, saiba que neste momento ela não está mostrando nem possibilidade de romper os 38 e nem possibilidade de perder os 33. Segurou, eu diria, no pior impacto midiático e de balanço que ela apresentou aí nos últimos 3 anos. E segurou nos 35. Já é um bom caminho. Mas novos aportes, fazer aí movimentos mais de investimento mais sólidos, é melhor a gente ver a cena dos próximos capítulos, beleza? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aí no canal, que é a forma que você me ajuda a compartilhar conteúdos educacionais como esse, galera. Fiquem com Deus, um abraço. Tchau, tchau.